Olá, meus amados alunos, tudo bem com vocês? Estamos nos encontrando de uma forma diferente, uma sala de aula virtual, mas com um sentimento bem real e o carinho que eu tenho aqui por vocês. Meus queridos, estamos em quarentena, né? Como vocês já sabem, não é novidade para ninguém. Respeitem esse período de quarentena. Fiquem em casa. Aproveitem esse momento que nós estamos de quarentena, que você está em casa, leia, brinque, estude, veja televisão, você tem um dia inteiro para fazer isso, respeitando um pouquinho de cada coisa, nada em excesso, ok, meus amados? Então olha só, você tem acesso ao portal Pitágoras, que é da nossa escola, lá você vai poder ter acesso ao seu material digital, a sua apostila, a lista de exercícios que nós estamos colocando para vocês e além das videoaulas. Tranquilo, meus amados? Sem mais delongas, vamos fazer uma revisão daquilo que nós paramos na aula passada. Na aula passada nós chegamos a falar sobre pontos de fusão, pontos de ebulição, falamos sobre mudança de estado físico, alguns conceitos fundamentais da química. Beleza? Então vamos rever alguns conceitos e dar continuidade na nossa matéria. Ok, amados? Então vamos lá. No primeiro slide, em que a gente tem mudança de estado físico, ou seja, os estados físicos da matéria. A matéria vai se encontrar em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Mas vamos já dar um a mais aqui, ó. Existe um quarto estado físico. Existe, professor? Qual é o quarto estado físico? É o plasma. Nós, na verdade, temos 4 estados físicos da matéria: sólido, líquido, gasoso e o plasma. Professor, mas o que é esse plasma? O plasma é quando um gás consegue ficar carregado. Esse gás ele tem corrente elétrica, ele consegue ficar carregado, ok? Ocorre a ionização dos gases, você tem esses íons nesses gases. Mas isso é uma coisa lá para um futuro mais próximo. Por enquanto não. No ensino médio, a gente vai trabalhar com sólido, líquido e gasoso. Você já sabe, você já viu isso algumas vezes, a passagem de sólido para líquido chama-se fusão, né? Um exemplo de fusão, eu tenho o derretimento do gelo. Quando eu derreto qualquer coisa, eu estou derretendo, passando de sólido para líquido. De sólido para líquido é fusão. Um exemplo do outro caso, de sólido, de líquido para gasoso, você chamava anteriormente de evaporação. Agora, primeiro ano, relembrando que a gente chama de sólido para líquido de vaporização. Essa vaporização ela vai ocorrer de 3 formas: lenta, rápida e muito rápida. Na forma lenta é aquela evaporação, aquela que você está acostumado. Por exemplo, choveu na porta da sua casa, o próximo ficou uma poça d'água. Essa poça d'água, com o passar do tempo, ela recebeu energia do sol, né? Ela absorveu energia do sol, aqueceu e fez com que as moléculas se agitassem mais e passassem de sólido para líquido. De líquido para gasoso. A outra forma da vaporização é uma forma rápida, é quando você coloca água para ferver, que a gente chama de ebulição. Você já deve ter passado nisso em casa, quando o seu responsável chegou e pediu para que você: fulano, vai lá e dá uma olhada na água, ver se a água está fervendo. Você vai, olha, destampa a panela, ou se a panela já estiver aberta, você olha de longe, porque se você colocar o rosto muito próximo à panela, vai aquele vapor de água quente e você pode se queimar. Aquela água que está ali, que ela está fervendo, está começando a soltar aquelas bolhazinhas lá dentro, ali é o processo de ebulição. Aquelas bolhas não é que esteja separando hidrogênio e oxigênio da água. Não. Aquelas bolhas que você tem quando a água ferve é simplesmente a água que ela está no estado gasoso. Ela passou do estado líquido para o estado gasoso. E ela rompe essa força da atmosfera ela rompe essa pressão causada pela atmosfera, que é de uma atmosfera, ela rompe essa força para ir para o ar. Ok? Para atingir a atmosfera. Então, nós temos a forma lenta. Na forma lenta, eu falei para vocês que a gente tem a evaporação. Ok? Temos a forma rápida. Na forma rápida, a gente tem o exemplo de ebulição.
quando a água entra em ebulição. E tem uma outra, tem uma forma muito rápida, por exemplo, muito rápida. Na forma muito rápida é um processo chamado calefação. Nesse processo chamado calefação, nesse processo chamado calefação, eu tenho gotículas de água que ela cai em um local muito quente e passa rapidamente de forma líquida para gasoso. Um exemplo disso é quando você joga gotículas de água numa chapa muito quente, ok? Seguindo o sentido contrário, né? Já no outro sentido aqui, ó, daqui para lá, você tem também as mudanças de estado físico. Aqui, quando você tem de gasoso passando para líquido, a gente chama de condensação. Essa condensação também pode ser chamada de liquefação, ok? Então, liquefação você vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Show? Liquefação ou condensação serão as duas palavras. Por que acontece isso? O gás, ao perder energia, ou seja, se ele perde energia, ele libera energia. O gás, ao liberar energia, ele se resfria e acaba se condensando, voltando a ser líquido. Exemplo de condensação. Quando você vai tomar banho, que você abre o chuveiro, aquele ar quente, que está quente dentro do banheiro, ao encontrar uma superfície mais fria, ele perde energia ali de calor, sob a forma de calor, e se condensa, ok? Tranquilo, meus amados? Um outro exemplo de condensação, vamos ver aquele exemplo prático. Você colocou uma garrafa de refrigerante gelada sobre a mesa. Ela fica toda suada. Por que essa garrafa ficou suada? Porque ocorreu a condensação. A garrafa não estava gelada? Extremamente gelada. Você coloca ela sobre a mesa. O ar quente que está em volta, né? O que acontece? Começa a promover a condensação. Quando quando o ar quente encontra uma superfície fria, ele começa a provocar a condensação. Esse ar quente do ambiente, ao encontrar a superfície fria, quem está mais quente é o ar. Aquele que tem mais calor dá, ok? Então é um processo em que ele acaba liberando energia. Se ele libera energia, é um processo exotérmico, ok? Vamos lá, de líquido para sólido. Quando você coloca a água, um exemplo de líquido para sólido é a solidificação. Nesse processo de solidificação acontece o seguinte: a água vai tornar-se líquida, vai tornar-se sólida. Você pegou a água, colocou dentro do freezer. A água ela vai estar com a temperatura maior do que a dentro do freezer. Então, voltando naquela mesma história, quem tem mais cede, ele libera calor, ok? Se ele libera calor para o meio, vai ocorrer um processo exotérmico. Show? Tranquilo? Então vamos lá. Vimos as mudanças de estado físico. Agora vamos falar rapidamente aqui como é que funcionam essas moléculas, o estado de agitação delas. No estado sólido, aqui as moléculas estão todas juntas, reunidas umas às outras. Quase o movimento é muito menor entre as moléculas. Nessa parte aqui, nós temos um estado líquido. A movimentação das moléculas se dá de uma forma maior. Tranquilo? Maior do que a do estado líquido, sólido. E no estado gasoso, eu tenho aqui uma agitação maior. A energia cinética contida dentro dessas moléculas é muito maior que a do estado líquido e muito maior ainda do que do estado sólido. Ok, meus amados? Vamos lá. Só para ilustrar um exemplo aqui da água nos seus três estados físicos. Uma estatueta de gelo aqui, então tem representando o estado sólido, a água no estado líquido e aqui uma nuvem formando o estado gasoso, ok? E aqui um exemplo de uns raios
onde eu estou dizendo que está ocorrendo o plasma. Daqui, né, que está acontecendo? O ar aqui está conduzindo corrente, ele fica carregado ionicamente, ok? Mas isso aqui é só lá para um futuro mais próximo. Então vamos lá, minha gente. Processos endotérmicos e processos exotérmicos. Vamos lá, minha gente. Queima do carvão. Toda vez que eu queimo alguma coisa, mas quando você está próximo a uma fogueira, por exemplo, você sente aquele calor. Então a fogueira está liberando calor. Beleza? A fogueira está liberando calor para o meio, para o sistema. Então é um processo exotérmico. Um outro exemplo, né, todas as mudanças de estado físicos que vão ocorrer. Vamos lá. Todas as mudanças de estado físicos que vão ocorrer neste sentido, aqui ó, a fusão passa para ela absorve calor. Vamos imaginar aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui um solzinho, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui um sol. Tinha uma pedrinha de gelo aqui, ok? No estado sólido. Esse gelo absorveu o calor do sol e derreteu. Ficou aquela quantidade de água. Virou uma água aqui, ó. Essa mesma água continua absorvendo essa energia sob forma de calor, absorve esse calor do sol, essa energia, e o que acontece? Ela vai para o estado gasoso. Se observa que em todos esses três processos ocorreu uma absorção de calor, ok? Se ocorreu aqui uma absorção de calor, esse processo vai ser endotérmico. Esses pilotos têm igual aqueles nossos lá de instalação, né? Você tem um monte de piloto e ele acaba sempre tendo problema de escrever. Então vai ser, ó, endotérmico. Tranquilo? Meus amados, isso aqui é uma coisa antagônica, é o contrário. Se um absorve, o outro libera. Então eu quero que você de repente escolha um para gravar. Porque se você souber qualquer mudança dessa daqui, você constrói esse gráfico mentalmente, ou na hora de escrever, você vai relembrando. Se esse processo todo é endotérmico, o em sentido contrário vai ser o quê? Exotérmico. Ok, meus amados? Vai ser um processo exotérmico. Então, a condensação, a solidificação são processos endotérmicos. Tranquilo, meus amados? Só para relembrar, eu tenho aqui sublimação, que é de sólido para gasoso, e tenho ressublimação. A ressublimação vai ser o contrário, quando ele passa de gasoso para sólido. Isso acontece com 3 substâncias: gás carbônico, ok? Iodo e a naftalina. Tranquilo, meus amados? Vamos para o próximo slide. Hoje vamos ver se vocês já conseguiram entender aqui, ó. Tipo um leve exercício. Eu tenho 2 situações aqui. A primeira situação, eu tenho a chama de um gás, de um fogão. É combustão, é queima. Esse gás aqui está liberando calor para o sistema. Se ele está liberando calor para o sistema, se ele libera, vai ser o quê? Exotérmico. Tranquilo? Na outra figura, se você observar a figura, eu tenho aqui um varal, as roupas secando sob esse varal, e aqui está o sol. Tranquilo? Nessa situação, eles estão absorvendo calor.
Tranquilo? Essa roupa as roupas estão absorvendo calor. Se ela está absorvendo calor, o processo vai ser o quê? Endotérmico. Ok, meus amados? Estamos aqui no processo endotérmico. Vamos lá para um outro tópicozinho que nós vimos. Aqui a gente vai falar rápido sobre propriedades gerais específicas da matéria. Gente, o que é uma coisa de propriedade geral? Propriedade geral é uma propriedade que é comum a todos. Por exemplo, a massa. Todas as matérias possuem massa. Umas mais, outras menos, né? As propriedades possuem volume, elas ocupam um determinado lugar no espaço. Então o volume é uma propriedade geral. Todas as matérias vão ocupar um lugar no espaço, elas possuem um determinado volume, né? Existe outra, impenetrabilidade, compressibilidade, divisão e por aí vai. Não é o nosso foco de estudo agora, tá? Uma propriedade aqui que a gente vai relembrar são as propriedades, já começam a vir as específicas, as organolépticas. Propriedades organolépticas são aquelas capazes de impressionar os nossos sentidos, ok? Então as propriedades organolépticas elas impressionam os nossos sentidos. Que sentido é esse? Você pode observar a cor de uma determinada substância, o brilho, a sua textura, o cheiro de uma substância. Só que essas substâncias, essa propriedade organoléptica, ela não nos permite você realmente determinar se aquela substância é isso ou aquilo. Ela não consegue especificar sozinho. Por exemplo, eu tenho uma solução de água e álcool. Eu tenho uma água e um álcool. Uma das propriedades organolépticas que eu posso ver é a visão. Os dois vão ser um líquido incolor, transparente. Pelo odor você já consegue perceber. Mas você não pode estar cheirando qualquer substância química porque possa ser perigoso. Se você provar, você vai perceber o gosto da água e o gosto do álcool pelo paladar. Mas você também não pode usar isso, provar nada que você não desconheça. Ok? Que você desconheça. Então você fica impedido quanto a isso. Tá? As propriedades organolépticas, por exemplo, tais como brilho, textura, você pode sentir se uma superfície ela é lisa ou se ela é áspera, ok? Mas o principal para a gente, que a gente vai ver, são essas propriedades aqui, ó. Pontos de fusão, pontos de ebulição e densidade. Aí eu faço uma pergunta aqui, ó. Seria possível diferenciar água de álcool usando o valor da massa ou do volume separadamente? Eu digo aqui que eu tenho 1 litro e aqui eu tenho 1 litro. Só por 1 litro, eu não sei se ele é água, se é álcool, o que é. Só o volume, isso aqui eu tenho 500 ml, 0,5 litro. Aqui eu também tenho 0,5 litro. Só pelo volume eu não consigo. Aí só pela massa, aqui eu tenho 1 quilo, sei lá, vamos supor que eu tenho 300 gramas. Aqui eu também tenho do outro lado 300 gramas ou 250 gramas. Aí esse pesa 500 e esse pesa 600. Só pela massa eu não consigo. Então não, a resposta para essa pergunta aqui é não. Não é possível diferenciar uma substância só através da sua massa ou do seu volume. Ok? Então vamos lá. Fenômeno físico e fenômeno químico. Meus amados, no fenômeno químico, eu tenho formação de substância nova. No físico, não ocorre formação de substância nova. Todos esses exemplos aqui que você está vendo aqui nessa ilustração são fenômenos físicos. Por exemplo, o suco de tomate. Quando eu preparo o suco de tomate, eu estou simplesmente fazendo com que o tomate, que já que ele estava todo durinho, ele acaba ficando líquido. Eu faço um suco com ele. Ok? Formação da nuvem. E da nuvem, consequentemente, em água. Fenômeno físico. Ela passou de 2 estados. Eu tenho o vapor d'água, que é o estado gasoso. Ela condensa, resfria, perde energia e se transforma em água. Ok? Fenômeno físico. Quando você vai dissolver qualquer coisa que você está dissolvendo, é fenômeno físico. Tá?
Aqui eu tenho o gelo seco, eu tinha comentado que é uma das substâncias que fazem sublimação, ela está passando de sólido para gasoso. Observa que ele continua sendo o gelo, o CO2, só que ele está no estado sólido, agora no estado gasoso. Fenômeno físico. A decomposição da luz branca em 7 cores. Quando você pega uma luz branca e passa por um prisma, você tem essa decomposição da luz branca em 7 cores. Ok? Então é um fenômeno físico. Tranquilo, meus amados? Agora, fenômeno químico. Fenômeno químico, eu tenho um exemplo aqui, ó, obtenção do álcool para formação, vou pegar através da cana-de-açúcar e obter álcool. Lembrando que o álcool eu posso obter não só da cana-de-açúcar. No Brasil a gente produz mais através da cana-de-açúcar. Você pode ter álcool feito de arroz, de milho, de cereais em geral. E de cana, de beterraba, já falei acho que de beterraba. Você pode ter álcool através de vários cereais. Tranquilo, minha gente? Apodrecimento de uma fruta. O apodrecimento de uma fruta é um fenômeno químico. Ocorreram reações químicas ali que fizeram com que a substância mudasse. Formou substâncias novas. Tranquilo? Obtenção do vinho. O vinho ele só é obtido através de um processo chamado fermentação. Então eu tenho que ter a fermentação do vinho. A mesma coisa vai ocorrer com a formação do ferrugem. É até um troço bonito. Ferrugem é justamente o ferro voltar na sua forma primitiva, que é o óxido de ferro. Tá? Mas a gente vê lá no segundo ano quando a gente estuda a corrosão. Cozimento de um alimento. O cozimento de um alimento é um fenômeno químico. Por exemplo, depois que o ovo está cozido, você não consegue fazer ele voltar a ficar cru. Você não consegue fazer de repente com que um bife, que tem uma carne que esteja assada, volte a ficar crua. Não tem como, são processos irreversíveis. Tá? E continuando a fermentação do vinho, se ele virar vinagre, se você pegar o vinho e fermentar mais ainda, é um processo chamado de fermentação, um processo químico. Ok? Então, um exemplo de fenômeno físico e fenômeno químico. Minha gente, já estamos terminando. E passamos por aqui uma pequena revisão dessa nossa primeira aula. Acompanhe a plataforma, acompanhe os seus estudos, vejam os vídeos que nós estamos propondo para vocês. Ok, meus amados? Em breve estaremos todos juntos. Tranquilo? Beijo no coração, fiquem com Deus.